Muito bom ter todos vocês aqui comigo. É sempre muito bom quando todo mundo aparece. Todo mundo aparece. Sempre muito bom. E eu curto muito quando a gente começa a aparecer cada vez mais. Legal? Venham sempre. Isso é importante para a gente que está se dedicando para vocês aí. Vamos lá. Beleza? Então, vamos nessa. Gente, ligação covalente. Dentro das ligações químicas, a gente trabalhar com ligações covalentes. Dentro ainda de ligações químicas. Quando a gente pensa em ligações covalentes, a gente tem que entender que a gente vai estar trabalhando com elementos que querem doar elétrons. Se eu quero doar, o Gustavão também quer doar, é outro átomo. O que vai acontecer? Não vai ter aquele que quer receber. Então, se eu quero dar, o outro também quer dar, vamos compartilhar. É muito melhor, muito mais fácil. Vamos compartilhar os elétrons. E para que a gente vai compartilhar os elétrons da nossa camada de valência? Para achar a estabilidade eletrônica. Por que eu vou compartilhar? Porque a diferença de eletronegatividade entre um elemento da ligação e o outro elemento da ligação, entre os átomos desse elemento químico, não é tão grande. Não é como na ligação iônica. Na ligação iônica, eu vou ter uma diferença enorme de eletronegatividade. Tão grande. O que é eletronegatividade? É a tendência em receber. Essa diferença vai ser tão grande que eu vou ter um elemento que quer doar e o outro receber. Aqui os dois vão querer receber, porque os dois têm tendência a ganhar esses elétrons. São eletronegativos, então a diferença entre eles é pequena. E aí o que acontece? Eu compartilho. Agora eu pergunto para você, qual é o elemento químico dentro da tabela que tem tendência em receber os elétrons? Conta para mim. Os ametais. Os quem? Ametais. Muito bem, os ametais. Os ametais, então, têm tendência em receber o elétron. Então, quando eu junto um ametal com outro ametal, olha só a mágica que acontece. Esse cara aqui tem tendência em doar elétrons, porque ele é eletronegativo, e esse aqui tem tendência em doar elétrons. Se os dois têm tendência em doar, qual é a principal característica da ligação química? Dessa ligação química? A principal característica dessa ligação química é o compartilhamento de elétrons. E isso é a principal característica de uma ligação covalente. Mas a ligação covalente também pode ser estabelecida quando eu tenho o hidrogênio, que o hidrogênio ele tem tendência em receber, porque, mais uma vez, hidrogênio, número atômico 1. Se tem um próton, ele tem apenas um elétron. Quando ele ganha mais um elétronzinho, quando ele ganha mais um elétronzinho, fica com 2. E quando ele fica com 2 elétrons, na camada eletrônica, ele fica com nível 1 de energia, subnível S com 2 elétrons, que é a configuração eletrônica do hélio. E o hélio é um gás nobre e é estável. Ok? E é estável. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui?
O que vai acontecer aqui? Olha só, a gente vai estar trabalhando com o hidrogênio recebendo um elétron e qualquer outro ametal receber um elétron e qualquer outro ametal que também queira receber um elétron. Então, são essas duas formas de receber o quê? Elétrons e buscar a estabilidade de um gás nobre. Professor, me dá um exemplo? Te dou. Exemplo. Quando eu tenho o hidrogênio interagindo com o flúor. Legal? O hidrogênio interagindo com o flúor. O flúor, meus amores, está na família 17. Se ele está na família 17, quantos elétrons ele vai ter na última camada? 7. Opa! Pegou a pau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você for fazer a distribuição eletrônica do flúor, ele vai terminar em 1s2, 2s2, 2p5. Legal? Porque o flúor, o número atômico do flúor é 9. Se ele tem 9 prótons, ele vai ter 9 elétrons. E a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p5. A camada de valência dele, que é a camada 2, tem 7 elétrons, que é a tendência de todos os elementos da família 17. Muito bom. Pegou o jeito. Porque ele é um elemento representativo, é assim que a gente vai olhar. Show de bola. Vamos. Olha só. O hidrogênio. O hidrogênio, número atômico 1, só tem um elétron. Os dois têm tendência em doar. Ó, sai fora. Tô chupando drogas. Se é eletronegativo, é tendência em receber. Receber. Olha a formiga sendo comida. Eles são elétrons ametais, são eletronegativos, tendência em receber. Se eles dois têm tendência em receber, eles acabam o quê? Compartilhando. Então, olha só, esse tem tendência em receber para ficar estável, e esse aqui também tem tendência em receber para ficar estável. Porque se ele recebe mais um, fica com 8. E esse aqui também. Vamos ficar ligados. Junto comigo. Aí, o que acontece? Esse elétron vai ser compartilhado, formando um par eletrônico. Vai formar um par eletrônico. O que é um par eletrônico? É um elétron meu com um elétron seu. Isso é a formação do par eletrônico. Isso é a formação do par eletrônico. Legal? Essa vai ser a formação do par eletrônico. E aqui eu vou ter o flúor, que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, quando eu formo o par eletrônico, que é um elétron meu com um elétron seu, o que vai acontecer aqui? Eu vou contar da seguinte forma. No fim da história, esse cara ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse hidrogênio 1, 2, ele assumiu a configuração eletrônica do hélio, e esse cara aqui assumiu a configuração eletrônica com 8 elétrons na última camada de um gás nobre. Os dois ficaram estáveis. Os dois ficaram estáveis. Tudo bem? Então, olha só. Ametal com ametal. Receber, receber, porque são eletronegativos. Hidrogênio e ametal. Quando você encontrar essa situação, rola um compartilhamento de elétrons. Como esse compartilhamento de elétrons é feito? Pela formação de pares eletrônicos.
pela formação de pares eletrônicos. Ok? Então, a gente tem essa sequência. Enquanto que na ligação iônica, eu tenho um metal, que é eletropositivo, tem tendência a doar, um ametal, que tem tendência em receber, porque ele é eletronegativo. Então, um dá elétron para o outro. Rola uma transferência definitiva de elétrons. Aqui, os dois querem receber. Rola um compartilhamento de elétrons, e esse compartilhamento de elétrons é através da formação de pares eletrônicos, em busca da estabilidade. Professor, me dá outro exemplo? Na hora. Vamos aqui. Eu vou pegar o seguinte. O enxofre e o oxigênio. Esse cara está na família 16 e esse também está na família 16. Tanto o enxofre quanto o oxigênio estão na família 16. Se está na família 16, você já sabe. É elemento representativo e na camada de valência tem quantos? 6. Esse aqui também está na família 16. Vai ter quantos elétrons? 6. Se está na família 16, tem 6. Para ficar estável, ele tem que ganhar quantos? É esse raciocínio que você vai ter. Para ficar estável, tem que ganhar quantos? Conta para mim. 2. 2. O número de elétrons que ele tem que ganhar para ficar estável é o número de ligações covalentes que ele pode fazer. Ou seja, o número de elétrons que ele tem que ganhar é o número de pares eletrônicos que ele vai conseguir formar. Quantos pares eletrônicos ele vai formar? 2. O que é um par eletrônico? É um elétron meu com o seu. Então, esse cara pode formar 2 pares eletrônicos e esse aqui também. Um elétron meu com outro elétron seu. Um elétron meu com outro elétron seu. Formei o composto S dupla O. Cada tracinho desse, na fórmula chamada de fórmula estrutural, cada tracinho desse, dentro da fórmula estrutural, representa um par eletrônico. Aqui está representada a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Também conhecida como fórmula de Lewis. Beleza? Ficou claro isso? Então, eu tenho a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Beleza? Tudo bem nisso aqui? Então, vamos caminhar. Vamos fazer algumas ligações, algumas substâncias, para a gente entender a formação do cara. Ah, uma pergunta. Se eu for escrever a fórmula estrutural desse cara, é SO. S maiúsculo, O maiúsculo. Cada letra maiúscula representa um elemento químico. Então, se tem S maiúsculo e O maiúsculo, é enxofre e oxigênio. Se eu tiver CO, C maiúsculo, O maiúsculo, quer dizer que eu tenho carbono e oxigênio. E se eu tiver CO, isso aqui é carbono e oxigênio? Uma letra maiúscula precedida de uma letra minúscula representa apenas um elemento químico, até o cobalto. Assim como A maiúsculo, U minúsculo, é o ouro.
A maiúsculo e G minúsculo é a prata. H maiúsculo e G minúsculo é o mercúrio. Tudo bem? Fechou? Fica ligado nisso. Agora vamos testar e fazer outras ligações. Tá? Eu pergunto, antes da gente fazer isso, eu escrevi SO. Eu poderia escrever como fórmula estrutural OS. Os dois estão na mesma família. Fizeram uma dupla. Eu poderia escrever só assim, O dupla S, e fórmula molecular desse cara, OS. O que você acha? Sim ou não? Não pode OS. Por quê? Porque nos compostos inorgânicos, nós vamos seguir a ordem crescente de eletronegatividade da tabela periódica. E eletronegatividade na tabela periódica, se você pegar a tabela, tira os gases nobres e o flúor aqui embaixo. Então, é para a direita e de baixo para cima. É da esquerda para a direita e de baixo para cima. E aí você tem a seguinte ordem, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, onde a eletronegatividade aumenta do hidrogênio para o flúor. Então, eu não gosto muito de frases, mas se você entender essa frase, você começa a sacar quem são os elementos mais eletronegativos. Tipo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa aqui é a eletronegatividade. Onde o elemento mais eletronegativo é o flúor. Tá? É o flúor. Você pode achar, gente, que vai acabar trocando o O com N. O O com N. Por quê? Por quê? Porque se eu for pegar a eletronegatividade do oxigênio e do nitrogênio, são muito próximas. O valor numérico, quando a gente mede a intensidade da tendência dele receber elétron, é muito próximo do O com N. E, além de ser muito próximo, existem, por exemplo, em alguns compostos, principalmente nas formações das bases nitrogenadas que formam o DNA, o nitrogênio vai acabar exercendo uma força de atração eletrônica, nesse caso, maior do que o oxigênio. Então, em alguns momentos, o nitrogênio se comporta com uma maior eletronegatividade. Mas, cara, não muda nada, tá bom? Na maior parte dos compostos, a gente segue esse fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O Enem não cobra isso e os vestibulares também não. Para os vestibulares, todos, se você souber essa sequência, você está ok na eletronegatividade. Então, olha aqui para mim. Eu vou ter o composto NH3. NH3 é a amônia. Certo? É a amônia. A amônia, gente, a gente vai ver o seguinte. A amônia ela pode reagir com compostos orgânicos, ela pode reagir com compostos inorgânicos, por isso essa escrita especial, não seguindo a ordem do fui ontem no clube. E nessa brincadeira eu te pergunto, como a gente vai fazer as ligações dela?
Primeiro, eu tenho que achar o átomo central. Quem é o átomo central nessa parada? É aquele que aparece em menor quantidade. Olha a dica. Então, quem aqui está aparecendo em menor quantidade? O hidrogênio eu tenho 3 e nitrogênio eu só tenho 1. Então, o meu átomo central é o nitrogênio. Se você for olhar na tabela periódica, o nitrogênio tá na família 15. E se está na família 15, é elemento representativo. Portanto, tem quantos elétrons na última camada? 5. Se está na família 15 da tabela periódica, tem 5 elétrons na última camada. Então, vem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Ao redor do átomo central, eu vou colocar os outros átomos, que eu chamo de átomos ligantes. Átomos ligantes. Então, o hidrogênio aqui é ligante, o hidrogênio aqui é ligante, o hidrogênio aqui é ligante. É ligante. Então, olha só. 1 e 1. Repara, cada hidrogênio quer mais um elétron. Então, ele só vai fazer um par eletrônico. O nitrogênio tem 5. Para ficar estável, quer ganhar 3. Se quer ganhar 3, vai fazer 3 pares eletrônicos. Matou? Então, olha só. Você vai formar aqui, ó, um par eletrônico, outro par eletrônico, outro par eletrônico. Gente, você pode achar isso representado com o par eletrônico com a voltinha entre os elétrons, ou simplesmente achar os elétrons emparelhados, como nós tínhamos aqui desenhado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Um par eletrônico, outro, outro. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Pode ficar com isso aqui só. Legal? Só com isso. Tá? Com essa representação. Tanto faz. Então, eu tenho aqui a fórmula de Lewis. Qual é a fórmula estrutural? Fórmula estrutural. H, H, H. Se no átomo central sobrar pares de elétrons, eu tenho por obrigação de representá-los. Então, eu tenho um par eletrônico sobrando aqui ao redor. Vou ter que representar os elétrons livres. Ok? Vou ter que representar esses elétrons livres. Vou pegar uma molécula orgânica agora para você testar. CH4. É o metano. É o gás natural. O carbono está na família 14. E o hidrogênio só tem um elétron, faz um par eletrônico. Gente, quem vai ser o átomo central aqui nessa brincadeira? Carbono. Muito bem, o carbono. O carbono está na família 14, então ele vai fazer... Cadê? Deixa eu ver. Ih, vocês não veem, né? Agora que eu estou vendo aqui na tela. Por aqui vocês não vão ver. Espera aí, deixa eu tirar a luz. Vamos lá. Olha só. Carbono. Agora vocês estão enxergando, né? Aqui. Massa. Carbono. Se está na família 14, tem 4 elétrons na última camada. Cada hidrogênio vai apresentar quantos elétrons? 1. E como fica? Como fica? Vai ficar assim, ó.
Problemas com a luz. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Paraeletrônico, paraeletrônico, paraeletrônico. Paraeletrônico, 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 paraeletrônico. Olha só, com a formação dos pares eletrônicos, essa brincadeira fica, os elétrons viram nossos. Então, o carbono fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? E cada hidrogênio fica com 2. Então, a fórmula estrutural C, H, 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 H. Tudo bem? Captou a ideia? Eu quero agora que você faça o CO2. Carbono está na família 14 e oxigênio está na família 16. É um composto inorgânico. Se é inorgânico, eu vou ter que seguir a ordem crescente para escrever a fórmula molecular da eletronegatividade. O carbono, então, vem primeiro e o mais eletronegativo vem por último. Quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Show de bola. Eu quero a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Vai lá. Pega no papel e faz aí. Testa aí. Quem é o átomo central? É aquele que aparece em menor quantidade. Quem é o cara que aparece em menor quantidade? Que aparece em menor quantidade, professor, é o carbono. Então, o carbono é átomo central. Você sabe que ele vai ter 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio está na família 16. Tem quantos elétrons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, o oxigênio vai precisar de 2 elétrons para ficar estável. Logo, ele vai fazer 2 pares eletrônicos. Esse oxigênio pode fazer 2 pares eletrônicos com carbono? Pode. 1, 2. Vamos para o outro. Se esse ficou estável, vamos para esse. Esse oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6. Para ficar estável, precisa de 2. Ou seja, quer fazer mais 2 pares eletrônicos. Esse carbono pode fazer 2 pares eletrônicos? Lógico que pode. Porque ele quer fazer 4 ligações. Porque ele tem 4 elétrons, precisa de mais 4. Ou seja, faz 4 pares eletrônicos. Par eletrônico com um elétron meu, com um elétron seu. Formou. A fórmula estrutural. C, dupla O, dupla O. Olha que bonitinho. C, dupla O, dupla O. Agora eu te pergunto, ó, qual é a correta geometria desse cara? Eu te falo que a correta geometria do CO2 é uma geometria linear. Por que uma geometria linear?
porque tem a ver com a repulsão das nuvens eletrônicas. Professor, pelo amor de Deus, nuvem eletrônica, o que é uma nuvem eletrônica? Gente, nuvem eletrônica é tudo aquilo que fica entre um átomo e outro. Então, não interessa se aqui eu tenho uma ligação simples, uma dupla, uma tripla. Tudo que eu tenho entre uma nuvem, um elemento e outro, é uma nuvem eletrônica. Isso aqui é uma nuvem eletrônica. E isso aqui, tudo que tem entre um átomo e outro é uma nuvem eletrônica. Então, vem cá. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 2 nuvens eletrônicas. Gente, é assim, ó. Vamos lá. Átomo central, nuvem, que é uma dupla, o oxigênio é a tampa da caneta. Átomo central, nuvem, oxigênio, que é a tampa da caneta. Se eu fosse tentar segurar esse cara assim, rock and roll total, ele ia ficar? O que acontece entre essa nuvenzinha eletrônica e essa nuvenzinha eletrônica? Elétron com elétron dá atração ou dá repulsão? Repulsão. Então, vai rolar uma repulsão. Essa repulsão vai ser máxima e vai estabilizar quando? Quando eu atingir um ângulo de quantos graus? 180 graus. Um ângulo de 180 graus. Porque se eu vier aqui para baixo, ó, dá repulsão aqui. Se eu for aqui para cima, dá repulsão aqui em cima. Então, a repulsão máxima entre essa nuvem, que é uma dupla, e essa outra nuvem, que é uma dupla, rola quando eu tenho 180 graus. Beleza? Então, a geometria desse composto é uma geometria linear. Por que uma geometria linear? Porque eu tenho ligante 1, ligante 2, uma nuvem e 2 nuvens. Toda vez que você montar o composto e perceber que ele tiver 2 ligantes e 2 nuvens eletrônicas, isso significa que ele vai ter o quê? Uma geometria linear. Quer ver outro caso de geometria linear? O2. Quantos átomos eu tenho aqui? Quantos átomos eu tenho aqui no O2? 2. Não tem jeito. Se eu só tenho 2 átomos, se eu ligar 2 pontos, eu vou ter uma reta. Então, toda vez que eu tiver uma substância apenas com 2 átomos, a geometria molecular também é o quê? Linear. Quando eu tiver átomos, moléculas com apenas 2 átomos, a geometria também é o quê? Linear. Esse é o caso da geometria linear. Só tenho geometria linear com moléculas com 2 átomos e quando eu tiver 2 nuvens e 2 ligantes. 2 nuvens e 2 ligantes. Geometria molecular é a linear. Olha como é que vai ficar esse cara. Não tem átomo central, porque só tem 2. Todos os 2 têm 6. Olha a eletrônica. Vai formar um par eletrônico, outro par eletrônico. Fiquei com 6, 7, 8. Esse aqui ficou com 6, 7, 8. Os 2 estão estáveis. Geometria linear. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Massa! Vamos caminhar nessa brincadeira aqui agora. Esse é o caso da geometria linear. Vamos caminhar aqui agora.
Gente, SO2. O átomo central é aquele que faz o maior número de ligações. Mas se você for olhar na tabela, o oxigênio está na família 16 e o enxofre também está na família 16. Isso significa que os dois têm 6 elétrons na última camada. Se os dois têm 6 elétrons na última camada, os dois precisam ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Se os dois precisam ganhar 2 elétrons, eles sempre vão formar 2 pares eletrônicos. Acabou. Tudo bem? Então, aqui não tem aquele que vai fazer o maior número de ligações. Mas aqui tem aquele que aparece em menor quantidade. Quem é aquele que aparece em menor quantidade? Quem é aqui que aparece em menor quantidade? O enxofre. Então, quer dizer que o oxigênio é átomo ligante. Ligante, ligante. O enxofre tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio. O oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Eu vou escolher, para a gente começar a fazer o nosso desenho, a fazer as ligações desse oxigênio. Poderia ser por esse, mas eu vou escolher com esse. Tanto faz. Se eu escolher começar por esse, tá. Esse oxigênio se aproximou do átomo central. Ele quer quantas ligações para ficar estável? 2. Ele pode fazer 2 ligações com o enxofre? Pode. Porque o enxofre quer fazer exatamente quantas? 2. Formei um par eletrônico, formei outro par eletrônico. Repara, ao fazer isso, esse oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável. Se esse elemento eu botei ele estável, agora eu vou analisar esse outro. Chuchu, esse cara tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer 2. Se ele quer 2 elétrons, ele quer fazer 2 pares eletrônicos, a mesma situação desse. Mas ele pode formar 2 pares eletrônicos com um enxofre? Pode ou não pode? Sim. Esse enxofre já tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está estável, velho. Para que ele vai formar par eletrônico? Mas, professor, você falou que isso aqui existe. Existe esse composto. Vou te explicar uma coisa. Quando o átomo central está estável, vou até escrever aqui, ó. Nessa situação que nós encontramos, átomo central estável. E o ligante que se aproxima, ligante, necessita exatamente 2 elétrons. Ele quer fazer 2 pares eletrônicos, mas ele não vai encontrar espaço para fazer esses 2 pares eletrônicos com o enxofre, porque o enxofre já está estável. Sabe o que vai acontecer? Ao redor do átomo central, existem pares de elétrons livres? Eu tenho um par de elétrons livres e outro par de elétrons livres. Ao redor do átomo central, ele está estável, e átomo central com pares de elétrons
livres. Quando essa condição acontece, meus amores, vai rolar a formação da ligação coordenada covalente, porque é entre a metal e a metal, dativa, ligação coordenada covalente dativa. O que é isso? Tá, eu estou estável. Eu não vou ganhar mais elétrons, mas eu posso pegar esse par eletrônico e, ó, compartilhar com esse oxigênio. Posso? Posso. Esse par eletrônico, então, passa a ser meu e dele. Se esse par eletrônico que eu tenho livre passa a ser meu e desse oxigênio, esse oxigênio, então, agora ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável também? Ficou. Legal? Mas a ligação coordenada covalente dativa só vai existir quando o átomo central já estiver estável, o ligante que se aproxima necessita exatamente de 2 elétrons, não pode precisar de 1, de 3, tem que precisar exatamente de quantos? De 2. E o átomo central apresenta pares de elétrons livres. Então, eu vou pegar esse par, porque a ligação covalente é formada através de pares eletrônicos, e eu vou compartilhar esse par com o oxigênio. Compartilhei. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo ficou estável aqui agora? Ficou. Tudo bem? Ficou estável. Tá certo? Olha só. Como fica a fórmula estrutural dele? S, dupla O, dativa O, e se sobra pares eletrônicos livres ao redor do átomo central, eu te falei que tem que o quê? Representar. E aí eu te pergunto, como fica a geometria dessa substância? Geometria espacial. Você vai ver na próxima aula que isso é importante. Como fica a geometria espacial desse cara? Depende do número de nuvens e do número de ligantes. O que é o ligante? Ligante é aquilo que está pendurado no átomo central. Então, eu tenho ligante 1 e ligante 2. Quantas nuvens eletrônicas eu vou ter? Olha, tudo que está entre um átomo e outro é uma nuvem. Tudo que está entre um átomo e outro é uma nuvem. Não interessa se é a ligação simples, dupla, tripla ou dativa. Tá, professor? Então, tem 2 nuvens e 2 ligantes. Geometria linear. Não, presta atenção. Você já viu que é o seguinte. Vamos colocar que o corpo da caneta é uma nuvem. Aqui são os oxigênios. Beleza. Da repulsão. UP. Repulsão, repulsão, repulsão. Essa repulsão é minimizada quando chega no ângulo de 180 graus, a geometria da molécula linear. Mas se no átomo central tem um par de elétrons livres, então aqui meus dedinhos são um par de elétrons livres, meus dedinhos, né? Meus dedos são pares de elétrons livres. Esse par de elétrons livres que está aqui vai fazer uma repulsão nesses outros 2. Então, olha só. Eu vou ter essa nuvem eletrônica aqui. Essa nuvem eletrônica vai fazer uma repulsão em cima dessas outras 2. Como vai ficar isso aqui? Conta para mim. Entrei aqui em cima da repulsão. Então, de vez de ficar de 180, vou empurrar essas nuvens aqui para baixo. Eu vou acabar formando um ângulo. Porque eu tenho essa repulsão aqui de cima, nessas outras 2 nuvens.
e formei um ângulo. Então, olha aqui. Esse cara apresenta 3 nuvens eletrônicas, 3 nuvens, e 2 ligantes. Como vai ficar a geometria molecular dele? Vai ficar uma geometria angular. Vai ficar uma geometria angular. Como é que eu vou escrever essa substância, então? Essa substância vai ficar escrita e representada no espaço da seguinte forma. Antes de eu prosseguir, alguma dúvida na ligação dativa? Nenhuma. Você entendeu como ela é formada? Sim, entendi. Massa. Então, vamos lá. Oi, amor. Você pode explicar essa parte para mim, porque eu entrei atrasado? Só da parte da ativa? Posso. Átomo central, enxofre. O enxofre, família 16, 6 elétrons na última camada. Tudo bem? Então, para ele ficar estável, ele quer mais 2. Esse oxigênio que se aproximou também é da família 16. E ele também tem 6 elétrons. Ele quer mais 2. O número de elétrons que eu quero para ficar estável representa o número de pares eletrônicos que eu posso fazer. O que é par eletrônico? É o compartilhamento de elétrons. É um elétron meu com um elétron seu. Então, esse cara aqui, esse oxigênio, quer fazer 2 ligações, 2 pares eletrônicos. Pode fazer com enxofre? Pode, porque enxofre quer exatamente quantos? 2. Ligou, fez dupla. Esse oxigênio, então, ficou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saio desse oxigênio, vou para esse. Esse oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele também quer 2. Tudo bem? Ele também quer quantos? 2. Se ele quer 2, ele pode fazer 2 pares eletrônicos. Se ele pode fazer 2 pares eletrônicos, tudo bem? Ele vai fazer 2 ligações covalentes. Mas ele vai poder fazer 2 pares eletrônicos com enxofre? Não, porque o enxofre já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já está estável. Mas o que eu tenho de diferente nessa substância? Eu tenho ao redor do átomo central pares de elétrons livres. O que é isso? Pares de elétrons que não fizeram ligações, que não formam pares eletrônicos, e eu tenho sobrando esses pares na minha camada de valência. O que eu posso fazer, então? Se o átomo central está estável, o átomo que se aproxima quer exatamente 2 elétrons, e eu sou um cara muito bondoso, eu posso compartilhar, emprestar os meus elétrons para ele. Ele quer 2? Então, eu vou pegar esses 2 que eu tenho sobrando e vou compartilhar com ele. É tipo, você quer a canetinha azul e a vermelha. Não tem, eu tenho. Então, toma, é meu e seu. Por hoje, a gente fica compartilhando. E aqui ele compartilha. Beleza? Aqui ele vai compartilhar. Isso, quando eu pego e compartilho o meu par eletrônico com o outro, não é um elétron meu com o seu, eu pego os meus aqui, eu já estou estável, pego os meus e te empresto, e ficamos trocando, o que vai acontecer? Esse cara vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu coloco assim, não é que perdeu. Está compartilhando. E eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também estou estável. Isso se chama ligação coordenada covalente dativa, que acontece quando o átomo central está estável, o ligante que se aproxima necessita exatamente de 2, e o átomo central tem pares de elétrons livres que podem ser compartilhados. Tudo bem? Certo? Fechou? Aí forma. Tá bom? Tranquilo, obrigado. Valeu. Aí, olha só. Então, eu tenho aqui 3 nuvens, 3 ligantes. Você já sacou que vai ficar a geometria angular.
Como é que eu vou representar essa geometria angular? Olha só como é que ele vai ficar o desenho da sua fórmula estrutural no fim. O desenho da fórmula estrutural desse cara aqui vai ficar o seguinte. S, dupla O, dativa O e o par de elétrons livre. Então, quando você forma a molécula e percebe que ela tem 3 nuvens e 2 ligantes, a geometria sempre vai ser uma geometria o quê? Angular. E você vai desenhar assim. Tá certo? Vai estar variando de 104,28 para 105 graus, porque tem 2 tipos de geometria angular. Tudo bem? Entre as ligações. 104 graus entre 104 e 105. Então, vamos. Essa é o caso da geometria angular. Uma nuvem eletrônica, não interessa se é simples, dupla, tripla, dativa. Então, tem tudo que tem entre um átomo e outro é nuvem, tudo que tem entre um átomo e outro é nuvem. É tudo que tem entre, não interessa como estão as ligações. É uma nuvem. E pares de elétrons livres ao redor do átomo central, como esse aqui, também é outra nuvem. Então, eu tenho 3 nuvens e 2 ligantes no átomo central. Legal? Isso é a geometria angular. Vamos ver aqui comigo. Vamos montar. Gente, só para interesse de vocês, quando a gente queima combustível fóssil na indústria, que tem forno, fornalha e usa combustível fóssil, a queima de combustível fóssil, muitos deles libera enxofre. Enxofre gasoso. O enxofre gasoso reage com o oxigênio do ar atmosférico e forma o SO2, que é esse cara que a gente acabou de fazer, que é o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um óxido molecular. Por que um óxido molecular? Porque as ligações entre seus átomos são covalentes, entre a metal e a metal. E é como a gente vai ver daqui a pouco, toda ligação covalente, tudo bem? Toda ligação covalente se a substância só tem ligações covalentes, eu vou formar uma molécula. Diferente da ligação iônica. Ligação iônica não forma molécula, vai formar composto iônico. Então, aqui, ó, eu não posso chamar NaCl de molécula. O cloreto de sódio não é uma molécula. É ligação iônica, metal com ametal. Então, ele é um composto iônico. E o composto iônico é sólido em temperatura ambiente, dissolve na água, em água conduz corrente elétrica, forma retículos cristalinos, na forma sólida, sem estar dissolvido na água. Ele não conduz corrente elétrica. São as características dos compostos iônicos. Daqui a pouco a gente vai ver as características do composto molecular, que só tem ligações covalentes. Agora, olha só o que vai acontecer. Ó, esse SO2, dióxido de enxofre, continua a sua reação com oxigênio. Só que agora com meio mol de oxigênio e forma o trióxido de enxofre, que é uma substância que a gente vai trabalhar com ela aqui daqui a pouco. Esse trióxido de enxofre gasoso vai se solubilizar na água da chuva e vai formar o ácido sulfúrico dissolvido na água da chuva. Olha que bacana.
queima de combustível fóssil libera enxofre e forma o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre continua sua reação com o oxigênio, forma o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre solubiliza na água e forma o ácido sulfúrico. Meu querido, imagina que você está numa área industrial e chove, mesmo que seja com ácido sulfúrico não tão concentrado, porque o ácido sulfúrico é um ácido forte, mas depende da concentração dele, o efeito dele. É uma concentração baixa. Mas, mesmo assim, vai fazer com que o pH da chuva seja menor do que 5. Quanto menor o pH, P minúsculo, H maiúsculo, quanto menor o pH, mais acidez aquela chuva vai ter. Então, eu crio o problema da chuva ácida. Olha que maneiro. Professor. Oi. Caiu, né? Eu vou ter um problema aqui da chuva ácida. Certo? Eu vou ter o problema aqui da chuva ácida. Olha que maneiro. Então, vamos ficar ligado nisso. Tá? Nesse problema da chuva ácida, que é um problema todo cobrado no Enem. Tão cobrado que eu vou perguntar depois qual é a consequência da chuva ácida para o solo, para as águas, para o ecossistema. Eu vou misturar isso com biologia. Tá bom? Mas isso aqui é para você entender essa substância com a qual estamos trabalhando. E se esse óxido molecular, ao interagir com a água, forma ácido, esse óxido é classificado como óxido ácido. Certo? Porque todo óxido que interage com a água e forma ácido é classificado como óxido ácido. Quem são os óxidos ácidos? Os óxidos moleculares. Quem são óxidos moleculares? Aqueles que só apresentam ligações covalentes. Para apresentar a ligação covalente, é a metal com a metal. Fechou? Faz para mim agora uma molécula que o Enem cobra todo dia. A água. Faz para mim ela aí. Eu quero a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Faz para mim. Pega no seu papel. Tenta fazer as ligações. Faz aí para nós. O átomo central é sempre aquele que tem o maior número de ligações. O oxigênio, família 16, tem 6 elétrons na última camada. Fechou? Tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio tem 1 elétron, faz uma ligação. Tem 1 elétron, faz uma ligação. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Quem é o átomo central? Átomo central é aquele que vai ter o maior número de ligações, que é o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio, 1, 1. Vamos aqui. Um par eletrônico, outro par eletrônico. Ah, professor, então a fórmula estrutural. O, H, O, O, H. E a gente viu que tem 2 pares eletrônicos ao redor do átomo central.
Agora eu te pergunto, fórmula eletrônica, fórmula de Lewis, fórmula estrutural. Qual é a geometria da molécula de água? Conta para mim. Vamos ter que ver o número de nuvens e o número de ligantes. Vai ser angular. Quantos ligantes eu tenho? Ligante 1. Ligante é todo elemento que liga com o átomo central. Ligante 2. Então, eu tenho 2 ligantes. Quantas nuvens eletrônicas? Nuvem eletrônica é tudo aquilo que está entre um átomo e outro. Não interessa se é simples, dupla, tripla, dativa, o que for. Entre um átomo e outro. Nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Tudo que tem entre um átomo e outro é nuvem, nuvem. E os pares eletrônicos também. 4 nuvens e 4 ligantes. Eu te falo que quando tem isso, a geometria adotada é uma geometria angular. Legal? É uma geometria angular. Feito? Como fica? Cara, você já cansou de representar a molécula de água? Assim. Não é assim que você representa a molécula de água? Desde o 9º ano é assim que você faz. Legal? Desde sempre. Tá? Porque é angular. Lembra que eu te falei que angular vai variar o grau entre 104 e 20 e poucos e até 105? Por quê? Quando tem 2 ligantes e 3 nuvens, é um ângulo. Quando tem 2 nuvens e 4 ligantes, é outro ângulo. Então, ele vai variando. Certo? Mas sempre que tiver 2 ligantes e 3 nuvens, angular. 2 ligantes e 4 nuvens, angular. Me conta isso, professor. Olha só. O corpo da caneta é nuvem. A ponta é o ligante. 2 nuvens e 2 ligantes. Linear. 3 nuvens e 2 ligantes. Angular. A outra nuvem que chega é aqui frontal. Aqui assim, ó. Meio embicada. Essa aqui em cima e essa aqui vem de forma tridimensional por aqui, ó. Para bater aqui, ó. Vem aqui. O que acontece essa nuvem? Essa nuvem vai dar repulsão com esse par, jogando essas nuvens aqui para trás. Então tá, ó. Tá aqui assim para trás. Mesmo que eu escreva chape num plano reto, olha só. Ficou o quê? Ficou angular. Então tá aqui. Linear, nuvem. Angular. Vem outra nuvem. Joga essas perninhas aqui para trás. Mesmo assim, olha, se eu rotacionar e colocar no plano, olha aqui, virou um ângulo. Então, é angular plana. Geometria angular plana. Alguma dúvida nisso? Tranquilo. Vamos em frente. Eu quero que você faça e pense rapidinho na molécula SO3. Vai lá. Tanto o enxofre quanto o oxigênio estão na família 16. Então, todos eles têm 6 elétrons. Gente, o primeiro oxigênio se aproxima e quer fazer um par. Com um elétron meu, um elétron seu. Uma ligação covalente
normal. Pode? Pode. Esse átomo oxigênio ficou estável e o central também, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo oxigênio que se aproxima, ele quer fazer uma dupla, quer fazer um par normal. Mas não pode, o enxofre já está estável. Mas esse oxigênio quer exatamente 2. E esse enxofre tem um par de elétrons livres. Então, eu posso compartilhar. Vou fazer uma ligação covalente dativa. E esse cara aqui também vai fazer uma dativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dativa. Certo? Olha aqui que massa. No fim da história. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Tudo que tem entre um átomo e outro. Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Eu vou ter 3 nuvens. E quantos ligantes? Ligante 1, ligante 2, ligante 3. 3 nuvens e 3 ligantes. Chuchu? 3 nuvens e 3 ligantes é o seguinte, ó. Nuvem é o corpo da caneta, ligante é a ponta. Nuvem é o corpo da caneta, ligante é a ponta. Vai vir aqui outra nuvem e outro ligante. O que vai acontecer entre essas 3 nuvens? Repulsão. Como fica? Essa nuvem aqui de cima exerce a repulsão aqui para baixo. Formei meu ângulo. Só que aqui não é só a nuvem que fica, tem a nuvem e mais um ligante. No fim da história, eu vou formar um... O que eu formo aqui, ó? Ligando as extremidades. Essa extremidade com essa, essa com essa, essa com essa. Eu formei o quê? Vocês estavam estudando em matemática. Um triângulo. Um triângulo. Então, a geometria que esse cara vai assumir é S, dupla O, dativa O, dativa O. Se, olha, só para você ver, ó, eu vou acabar formando, ó, um triângulo. Legal? Então, essa geometria, que eu não preciso escrever isso aqui, eu só botei esse aqui roxinho para você ver que forma um triângulo, ó. Legal? Se eu juntar essa, ó, forma um triângulo. Tudo bem? A geometria conhecida recebe o nome de trigonal plana. Então, toda vez que você tiver 3 nuvens e 3 ligantes, geometria trigonal plana. Quer ver? BF3. BF3 também vai apresentar 3 nuvens e 3 ligantes. E essa substância vai ser um dos exemplos de exceção à regra do octeto. Por quê? Se você olhar na tabela, o boro está na família 3, ou 3, 13, que é a antiga 3A. Está na família 13. Se está na família 13, o boro tem 3 elétrons. E o flúor está na família 17. Então, cada flúor tem 7. Cada flúor, se tem 7, ele faz uma ligação covalente normal para ficar com 8. Ficou com 8. Vou para o próximo. Quer fazer mais uma? Pode? Pode. Pode? Pode.
Então, cada flor aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Só que o bório ficou com quantos elétrons na última camada? Ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bório é o único elemento da família 13, se você for olhar na tabela, que é a metal. Por isso ele vai ter esse comportamento excludente. Legal? E vai ficar com quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons. E mesmo assim ele vai ficar estável. Ou seja, atenção com esse cara. O BF3. Ele é uma exceção à regra do octeto. Porém, Chuchu, quantos ligantes ele tem? Ligante 1, ligante 2, ligante 3. Quantas nuvens eletrônicas? 1, 2, 3. Ou seja, ele tem 3 nuvens e 3 ligantes. Geometria dele, então, se tem 3 nuvens e 3 ligantes, geometria trigonal plana. Como é que tem que ficar a fórmula estrutural dele? B, F, F, F. B, F3. Também formando um triângulo. Existem exceções à regra do octeto? Existem. Como o XFXE, é o xenônio, já tem 8, é um gás nobre. Então ele não quer ligar com ninguém. Mas você fala para ele, olha, bicho, você não precisa ligar com ninguém, você já está estável. Ele fala, mas eu quero. Aí liga com 2 flúors. E ganha mais 2 elétrons. De 8 ele passou para 10. Ficou estável. Questão do Enem do ano passado. Tá? Exceção à regra do octeto. Tudo bem? Exceção à regra do octeto. Assim como NO, o monóxido de nitrogênio. E eu tenho várias exceções, assim, que não são enormes, dá para a gente trabalhar com elas. Certo? E eu vou te mostrar quais são. Tá? Vou te mostrar quais são ao longo de nossa jornada. Mas o BF3 é importante saber. Porque eu posso ter um octeto expandido, que é com mais de 8, aí fica com 10 ou com 12, e com um octeto não expandido, que é com 6. E o caso com 6 elétrons é o BF3, que você tem que saber. Legal? Que você tem que saber. Tudo bem? Então, vamos nessa? Vamos continuar aqui. Então, a gente viu linear, angular e trigonal plana. 2 exemplos de trigonal plana. Gente, você lembra que no início da aula a gente fez o NH3, a amônia? E a amônia ficou assim, ó. N. Se está na família 15, tem 5 elétrons. Vai interagir com o hidrogênio. Cada hidrogênio tem um elétron. Forma-se um par eletrônico. Quantos ligantes esse cara tem? Ao redor do átomo central. 1, 2, 3. Então, ele tem 3 ligantes. Quantas nuvens? Nuvem é tudo aquilo que fica entre um átomo e outro. Não interessa se é só uma ligação, 2, 3, dativa. Então, ele tem uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. E pares de elétrons livres que sobram também são nuvens. Ele tem, então, 3 ligantes. E veja bem, é diferente do trigonal. Trigonal são 3 ligantes e 3 nuvens. Aqui eu tenho 3 ligantes e 4 nuvens. Professor, como é isso, pelo amor de Deus?
Olha só. Átomo central, ligante, ligante, ligante. 3 nuvens e 3 ligantes. Geometria trigonal. Só que, olha, aqui na diagonal, aqui assim, ó, chegando bem por aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, agora eu estou vendo. Chegando por aqui, assim, por trás, ó, tem uma nuvem eletrônica que chega aqui por trás aqui. O que essa nuvem vai fazer? Repulsão principalmente com esse par, com essa outra nuvem eletrônica. O que vai acontecer? Essa nuvem eletrônica desce. Então eu tenho, olha só, o par eletrônico aqui em cima, nuvem, nuvem, nuvem. Par eletrônico aqui em cima, nuvem, nuvem e nuvem. Meu amor, o que é isso? Eu formei a base de uma pirâmide. Então, toda vez que eu tenho 3 ligantes e 4 nuvens, a gente tem uma geometria piramidal. E a pirâmide não fica num plano, fica no espaço. Espacial. Legal? Piramidal, espacial. Como eu vou desenhar isso? N, H, H, H. Ou, você vai ver isso aqui. N, H. Então, aqui está no mesmo plano, no plano do quadro. Essa perninha da frente está saindo do quadro, que é a ligação que vai ficar aqui na frente da base da pirâmide, ó. Cadê? Deixa eu... Beleza. É essa ligação que vai ficar aqui para frente da base da pirâmide. Algumas vezes você pode encontrar um tracinho mais grosso. Esse tracinho mais grosso representa que está saindo do quadro. E esse tracejado, que é a outra ligação. Esse tracejado representa que essa outra perninha está para trás do quadro. O plano é o quadro, onde tem o nitrogênio e esse hidrogênio. Eu vou ter aqui, saindo do quadro, essa ligação, e essa aqui vai estar para trás do quadro. Então, ela não está no mesmo plano. Por isso que é piramidal espacial. Tudo bem? Guarda bem. Vamos fazer. E a amônia, para você ter uma ideia, só existe na natureza no estado gasoso. E o amônio, quando solubiliza na água, forma o hidróxido de amônio. Da seguinte forma, ó. NH3 gasoso. Vai reagir com a água no estado líquido. Vai solubilizar e vai formar o NH4OH. Aquoso. Esse NH4OH em água, que só existe na água, é o hidróxido de amônio. Como a gente vai estudar, você vai ver que ela é a única base que sofre o processo de ionização e não dissociação. Vai sofrer ionização. Por quê? As bases são formadas por ligações iônicas. Então, quando elas são colocadas na água, eu separo o cátion do ânion. Aqui não. A água não tem ligação iônica. A água chega e puxa a hidroxila. Acaba formando o NH4+ e o OH-. Se você está ligado no assunto, toda vez que eu ponho uma setinha para lá, outra para cá, eu estou falando que isso aqui é uma reação reversível. O que é isso?
ele tem um sentido da formação dos produtos, o sentido direto e o sentido inverso, que é o produto formando o reagente de volta. Então, esse cara, NH3 reage com água formando NH4OH, que forma NH4 e OH-. Cheguei aqui, começo o caminho de volta. E eu vou brincando de ir e voltar, até atingir o equilíbrio químico. E no equilíbrio químico, a gente pode calcular a constante do equilíbrio químico, chamado de Kc. Então, aguardem que isso são cenas dos próximos capítulos. Chegaremos lá. Vai ser lindo. Tá? Vai ser lindo. Para a gente poder finalizar e seguir a nossa história, eu quero que vocês pensem no CH4, que também a gente já fez. Me dá o CH4 aí. Quantas nuvens e quantos ligantes? Átomo central, carbono. Está na família 14, então tem 4 elétrons. Cada hidrogênio vai ter 1. Se o cara está na família 14 e tem 4 elétrons na última camada, ele quer mais 4 para ficar estável. E cada hidrogênio quer mais 1. Então, ó, par eletrônico, par eletrônico, par eletrônico, par eletrônico. Meus queridos, quantos ligantes? 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 ligantes. Quantas nuvens? Nuvem é tudo que tem entre um átomo e outro. Não interessa se é simples, dupla ou tripla. 4 ligantes, 4 nuvens. Olha que bacana. 2 nuvens, cada corpo da caneta é uma nuvem. 2 nuvens e 2 ligantes. Geometria linear. 3 nuvens e 2 ligantes. Angular. 4 nuvens e 4 ligantes. Angular. 3 ligantes e 3 nuvens. Trigonal. 3 ligantes e 4 nuvens. Piramidal. 4 nuvens e 4 ligantes. Geometria o quê? Olha só, o que eu acabei de formar? Olha só, um tetraedro. O tetraedro tem a base da pirâmide e tem aqui em cima. Repara que eu posso fazer uma pirâmide grandona. Para cá, para cá, para cá. Eu vou ter 4 lados. Um lado, 2 lados, 3 lados e a lado aqui de baixo. 4 lados. Se eu tenho 4 lados, eu sou um tetraedro. Tudo bem? Eu vou ser um tetraedro. Então, toda vez que você tiver 4 nuvens e 4 ligantes, você vai ter uma geometria tetraédrica espacial. Como é que eu vou representar isso? Ó, carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Cara, a gente tem mania de representar o metano sempre assim, né? CH4. Uma vez aqui na UNB caiu a geometria do metano, aí botou este desenho, falou, é uma geometria quadrática. O nego meteu certo a rodo. Não existe geometria quadrática plana. 4 nuvens e 4 ligantes vai formar um tetraedro. Você pode ver isso representado também assim, ó. CHH. Esse lado está no quadro. Está no plano. Mas eu vou ter uma ligação. Uma perninha mais grossinha que representa
que esse hidrogênio está para fora do quadro. E um tracejadozinho representando que ele está para trás do quadro. Aqui, o ângulo, 109 graus e 28 minutos. Tá? 109 graus e 28 minutos. Então, toda vez que você tiver 4 ligantes e 4 nuvens, geometria tetraédrica espacial. Como é que eu sei que o carbono é o átomo central? Que aparece em menor quantidade. O que aparece em menor quantidade sempre é o átomo central. Por quê? Porque vai fazer um maior número de ligações. Legal? Isso tudo é importante, principalmente para determinar quem? Determinar a polaridade das substâncias. Porque a partir de agora a gente vai analisar. Eu estou compartilhando esses elétrons. Esse par eletrônico está sendo compartilhado. Mas ele vai passar mais tempo com quem? Com o carbono ou com o hidrogênio? É tipo assim, eu e o Gustavo temos um livro de matemática. Mas quem estuda matemática? O Gustavo. Então, o livro de matemática vai passar mais tempo com quem? Com o Gustavo. Mas ele é nosso. O dia que eu quiser, eu pego para mim. Legal? E a gente vai dar essa analisada para fazer as forças que interagem dentro da substância. Se essas forças se anularem, nós temos uma substância apolar, que representa que a substância não sofre influência de campos elétricos. Se a substância for polar, quer dizer que a somatório das forças que atuam na molécula, na sua correta geometria, não se anulam. E se elas não se anulam, eu vou sofrer influência de campos elétricos. Eu sou uma substância polar. É o caso da água. Ok? Tudo bem? Perfeito? Então, o que a gente viu? Que as ligações covalentes, se a substância forma ligação covalente, ela forma molécula. E se tem ligação iônica, composto iônico. Ligação iônica. A ligação iônica forma compostos iônicos. E se assumir a substância só tem ligações covalentes, ela pode formar compostos, formam uma molécula, compostos moleculares, e cada composto molecular tem sua devida geometria. E existem compostos também de substâncias que só têm ligações covalentes, chamados de compostos covalentes. Vou te dar um exemplo de cada um. Composto iônico, como eu te falei, NaCl, KCl, KBr. Compostos moleculares, água, CO2, CH4, tudo isso que a gente fez hoje para a geometria é composto molecular. Tanto é que a gente viu a geometria molecular. Compostos covalentes. Carbono, grafite. Carbono, diamante. O enxofre, rômbico. O fósforo, que tem vários fósforos, mas o enxofre aqui está bem representado. Então, eu te pergunto, a gente viu as características de compostos iônicos. Sólido em temperatura ambiente, dissolve na água, em água conduz corrente elétrica, formam retículos cristalinos. E os compostos moleculares? O que diferencia um composto molecular para um composto covalente? Primeiro, vem cá, no carbono grafite,
tem a quantidade exata no grafite de carbono que eu tenho, tipo C6, C8, C10, tem? Não. Então, os compostos moleculares têm números definidos de átomos, enquanto que os compostos covalentes não. São compostos muito grandes. E vão dar diferença de propriedades entre eles. O que eu quero que você faça? Que você pesquise e monte uma tabela das características de cada um desses compostos e os diferencie. Como é que eu sei que é composto covalente? Cara, é um composto onde eu não tenho um número definido de átomos. Carbono, grafite, enxofre rômbico. Eu tenho uma porrada de enxofre, uma porrada de carbono. Aqui, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. 1 carbono, 2 oxigênios. 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. Todos que a gente fez aqui tinham um número definido de átomos. Então, eu quero que você monte agora uma tabela onde você vai colocar aqui iônico, molecular e covalente. E aqui, as características de cada composto. Vai estar as características de cada composto. Isso é importante? É. De vez em quando cai no Enem? De vez em quando. Mas vários vestibulares de medicina acabam cobrando isso. Então, é interessante que vocês façam como complemento. Tudo bem? E eu vou te mostrar essa diferença na próxima aula, para ver se bate com a sua tabela. Outra coisa que a gente viu hoje, importante, foi geometria molecular. Geometria molecular. Moléculas diatômicas, ou seja, só tem 2 átomos, e moléculas que apresentam 2 nuvens e 2 ligantes, todos eles vão apresentar uma geometria angular plana. Legal? Se eu tenho 3 nuvens e 2 ligantes, ou 4 nuvens e 2 ligantes, a geometria é angular. Então, você tem que saber fazer as ligações da substância para determinar o número de nuvens e ligantes. Se eu tenho 3 nuvens e 3 ligantes, geometria trigonal plana. Aqui também é angular plana. Quando a gente tem 4 nuvens e 3 ligantes, a gente já entra na geometria piramidal espacial. E quando a gente tem 4 nuvens e 4 ligantes, eu também tenho uma geometria espacial, que é a tetraédrica espacial. Então, está aqui para você o resumo de geometria molecular. Importante para você gravar. Ah, professor, mas eu li que existe a geometria bipiramidal. Legal. Vai ser 2 vezes a pirâmide. Então, você vai ter 6 ligantes e 8 nuvens. Você dobra. Eu vi que existe a geometria tetraédrica. Um tetraedro tem 4 lados. E um octaedro tem 8.
Então, existe a geometria octaédrica espacial. Você tem um átomo central e 8 lados. São dois tetraedros. Isso aqui é o básico. Eu posso variar na piramidal e na tetraédrica. Só dobrar. Sem estresse. Isso é muito cobrado, a bipirâmide e a octaédrica? Não. Você tem que saber isso. E saber o que eu estou te falando. Dobrou? Bipirâmide. Dobrou? Octaédrica. Falou? Falou. Beleza, deixa eu mostrar aqui umas coisinhas para vocês. Vou deixar gravado aqui. Você está com o microfone desligado? Professor, você tá mudo. Tem alguém escutando? O meu também, ele continua mudo. Pronto, obrigado. Valeu. Eu não estava ouvindo vocês, agora eu estou com tudo. Tá? Agora eu estou com tudo. Fala alô aí. Voltou. Ah, bonitão. Legal, obrigado, galera. Eu vi pelo chat. Então, deixa eu explicar. Eu quero que vocês façam o teste da ligação covalente e ligação metálica, que é a ligação metálica é rapidinho que a gente vê, e os exercícios do Química Forever. Tudo bem? Na aula que vem, a gente vai fazer os complementos desse assunto, que são a tabela que eu vou discutir com vocês da diferença dos compostos, que eu pedi para vocês pesquisarem, tirar dúvida desses exercícios de ligação covalente, definir ligação metálica. Show! E o que mais que eu quero que vocês façam? A aula 10, de geometria molecular, que foi o que a gente viu hoje. Tudo bem? Que a gente viu hoje, tá? Olha aqui, eu tenho aqui um mapa conceitual da geometria molecular. Olha que bacana. A ligação é covalente ou metálica? E ele vai distribuindo ligação dupla, ligação tripla, tá tudo aqui desenhado para vocês. Olha que massa. Tá? Tudo aqui desenhado para vocês. Então, vale muito a pena você também partir e dar uma olhada nessa questão desse mapa conceitual. Tudo bem? Desse mapa conceitual de geometria molecular. Então, aqui, a aula 10, tá?
você já pode... Cadê a aula 10? Aula 10, está aqui. Fazer a questão dos testes. Tá? Que quando eu acabar a polaridade na aula que vem, a gente parte para os exercícios de revisão. Tá claro isso para vocês? O que a gente vai fazer? Então, essa aula é para você dar uma digerida no assunto, dar uma estudada, e a gente vai para frente, dando uma pincelada e fechando o assunto na aula que vem, com a diferença entre os compostos, os 3 tipos de compostos, tá? Definindo ligação metálica e vendo algumas propriedades da ligação metálica, e falando de polaridade. Fechou? Tudo bem? Tá. Agora eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigado. Mas não desliguem, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Outra coisa para vocês.